Vamos falar de busca e isto encerra a primeira parte da nossa disciplina. A hora de usar tudo aquilo que a gente definiu. A gente definiu espaço, estado de espaço, algoritmos. Vamos agora fazer a busca. Vamos encontrar... Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de busca e isto encerra a primeira parte da nossa disciplina. Na segunda parte vamos falar de aprendizagem. Busca é agora a hora de usar tudo aquilo que a gente definiu. A gente definiu espaço, estado de espaço, algoritmos. Vamos agora fazer a busca. Vamos encontrar, definir estratégias para procurar a solução de um problema, dado que nós temos um espaço de estados, que é um reticulado qualquer, provavelmente complexo. Um espaço de estado, é necessário construir alguma estratégia e algum algoritmo que mergulhe, viaje dentro desse espaço de estados, partindo de um ponto para encontrar outro. Isso a gente vai trazer lá da estrutura de dados e a gente vai empregar aqui como estratégia para resolver problemas. Então, bem-vindos para a aula de hoje. Busca. Busca é, portanto, a ação de mergulhar no emaranhado de estados que formam um grafo, provavelmente uma árvore, e ali dentro descobrir algum caminho que te leve do estado inicial para o estado desejável. Esta é a definição que nós vamos usar para busca. Uma metáfora interessante é a história do Minotauro. Vale a pena perder um tempinho para contá-la. Na Grécia Antiga, na ilha de Creta, havia um rei, Minos, que obteve um filho, sei lá com que tipo de zoofilia, que era meio homem, meio touro, o Minotauro. Minos pediu a um engenheiro muito habilidoso chamado Dédalo para construir um labirinto do qual as pessoas não conseguiriam escapar. E lá dentro ele colocou o Minotauro. O rei Minos usava o labirinto para punir pessoas. Então, se alguém o desagradava, um criminoso, um adversário político, na época a democracia era mais direta, se isso acontecia, essa pessoa poderia ser destacada e colocada no labirinto, onde ela seria morta pelo Minotauro. E mesmo que o Minotauro não a alcançasse, ela de lá não sairia porque era impossível encontrar a saída do labirinto. Um belo dia, um jovem herói na Grécia Antiga, filho de um deus com um humano, tá? Um herói chamado Teseu foi oferecido como sacrifício para o rei Minos. E quando ele chegou a Creta para ser sacrificado, ele teve a sorte de cair nas graças de Ariadne. Ariadne é a filha do rei Minos. E Ariadne procurou Dédalo e explicou a situação. Como eu faço, Dédalo, para que Teseu não morra no labirinto? Aí Dédalo disse, olha, eu vou te ensinar como Teseu pode fazer para sair do labirinto. E aí Ariadne entregou para Teseu, de acordo com as instruções de Dédalo, o fio. Um novelo com um fio. Usando esse novelo, ele poderia entrar no labirinto desenrolando o novelo. E quando ele quisesse sair do labirinto, qualquer que fosse o caminho que ele tivesse percorrido lá dentro, bastava ele seguir o fio que ele havia desenrolado. Teseu entrou no labirinto, foi desenrolando o fio, passou por alguns perrengues, que eu não vou entrar em detalhe agora, e conseguiu encontrar o Minotauro, matou usando a espada que ele tinha, conseguiu encontrar o caminho de volta e saiu, encontrou com Ariadne e todos foram felizes para sempre. Bom, todos não. O rei Minos não gostou do final dessa história, então ele não foi feliz para sempre. E como o Dédalo, o engenheiro, havia ajudado, ele pegou o Dédalo e mandou o Dédalo com o filho dele, Ícaro, morar numa ilha. E de lá esses dois tentaram fugir usando umas asas que eles fizeram e foram parar perto do sol e se deram mal. Mas isso é uma outra história.
O importante para nós é a metáfora. Entrar no labirinto, encontrar o que se procura e depois saber o caminho que percorrer. Bom, com tudo isso devidamente considerado, vamos agora fazer uma simplificação para nos ajudar a prosseguir com o estudo destes algoritmos. A gente até o momento entendeu que quando nós temos um espaço de estados, como por exemplo o problema do Flip Coin Problem, então a gente tem na verdade um estado inicial que se conecta por possíveis ações com estados intermediários, que se conectam com outras ações com estados intermediários, e assim ele vai gerando toda uma estrutura de grafos. A mesma coisa o problema das 8 rainhas, a mesma coisa o problema do cubo mágico, a mesma coisa qualquer sistema de resolução de problemas. Vamos agora deixar para trás esses sistemas cuja representação dos estados é mais abstrata, como o problema dos 3 jarros de mel, ou como o problema do Flip Coin Problem, ou o problema das rainhas. E vamos imaginar que a gente vai resolver um problema onde é mais simples enxergar a evolução dos estados, a transição dos estados. Note que isso simplifica o assunto que nós vamos desenvolver agora, que é o algoritmo de busca, mas conceitualmente não faz diferença nenhuma. A ideia de partir de um estado original, de um ponto original, no diagrama de grafos, e buscar um ponto específico, um estado específico no espaço de estados, não é conceitualmente diferente se nós estamos falando de estados produzidos a partir de ações do agente que está conduzindo um veículo, ou a partir de ações do agente que esteja resolvendo o problema do cubo mágico, ou a partir de ações que esteja resolvendo o problema do Flip Coin Problem, ou que esteja simplesmente percorrendo um conjunto de grafos conectados, como, por exemplo, um mapa. Agora, olha para esse grafo aí. Imagina que esse grafo representa um conjunto de estados, e cada aresta representa transições entre os estados. Podemos, portanto, construir algoritmos de busca que, partindo de um ponto original, tente encontrar a melhor solução para alcançar um ponto desejado, o estado desejado. Agora, repare bem, para qual problema esse diagrama de estados aí se aplica? A verdade é que a gente não sabe, porque conceitualmente qualquer grafo que represente o diagrama de estados e transições tem basicamente as mesmas características e pode ser explorado por qualquer algoritmo. Para nosso exemplo, nesta aula de hoje, por uma questão de simplificação, vamos conhecer a ilha que eu criei anos atrás, chamado de Compiler. É uma ilha que tem algumas cidades, e cada cidade tem o nome de linguagens clássicas de programação. E as estradas entre elas permitem que você saia de uma cidade para outra. Assim você tem um diagrama de transição de estados. Então vamos começar com o algoritmo de busca em extensão. A ideia do algoritmo de busca em extensão é que a expansão da árvore em busca de uma solução vai ocorrer cada nível por sua vez. Então ele começa do nível 0, que normalmente é o nó inicial, e ele prossegue gerando todos os filhos desse nó original, e depois para cada um dos filhos gerando todos os netos, depois para o segundo filho todos os netos, e assim ele vai gerando todos os níveis de nós a partir do nó original. Esse algoritmo ele vai parar, ou quando ele encontrar alguma solução, então na geração dos níveis ele achou um nó que é um nó de solução, então ele encontrou a solução, ele pode parar, ou quando ele não puder mais continuar a expansão. Para isso vai ser necessário a gente implementar a memória, a gente vai ver mais para frente. Quando ele não pode mais expandir, ele também precisa parar. E aí, neste caso, ele para porque ele exauriu todas as possibilidades, ele pode afirmar que não existe solução para o problema. Para este algoritmo, assim como para os demais, a gente vai ter que fazer algumas considerações. Será que ele garante encontrar a melhor solução? Qual o nível de qualidade
da solução que ele tem? Ele garante encontrar uma solução? Garante encontrar a melhor solução? A otimização disso? Além disso, qual a eficiência dele? Ele consome muito tempo, consome muito espaço? Como é que ele funciona? Vamos observar como é que funciona um algoritmo de busca em largura. Então, observa aí no mapa, a gente vai sempre trabalhar com o seguinte exemplo. Partindo de Simula City, o nosso objetivo é Prolog City. Observa aí no mapa. O nosso algoritmo de extensão começa em Simula City e vai gerar todos os caminhos possíveis, ou seja, dado um estado, todas as ações possíveis. Então, de Simula City, as ações possíveis ou os caminhos possíveis são ir para Smalltalkville ou para Fortranópolis. Isso exaure o nível 1. E no nível 1 não se encontra uma solução. Então o algoritmo vai prosseguir gerando o próximo nível. Então ele vai ao primeiro filho de Simula, que é Smalltalk, e vai gerar os filhos de Smalltalk. Então de Smalltalk é possível se alcançar Seville, ou de Smalltalk é possível se alcançar Java City. Nenhum dos dois é solução, mas ainda há condições de se gerar mais nós no nível 2. De Fortranópolis se gera a própria Java City, ou também se pode gerar Cobolândia. Isso constrói o segundo nível de busca, nenhuma solução encontrada. Então, o algoritmo prossegue gerando o terceiro nível. Então, de Seville se gera Java City, nota que Java City já tinha aparecido também no segundo nível, tá? Então, de Java City se encontra Pascalópolis, que também não resolve o problema, e de Cobolândia se encontra Haskellópolis, que também não resolve o problema. Mas eis que o próximo filho de Cobolândia, ainda no nível 3, é Prolog City, que é o nosso objetivo final. Então encontramos a solução. Agora, como Teseu, nós vamos seguir o fio de Ariadne e vamos mostrar qual é o caminho que nós percorremos para resolver o problema. Podem observar aí no mapa como de Simula City para Fortranópolis, para Cobolândia, para Prolog City, é um caminho que satisfaz, resolve o problema. Saímos de Simula e chegamos a Prolog City. Agora precisamos fazer aquelas considerações a que havíamos nos referido. Será que o algoritmo ele é completo? Para isso, a gente precisa saber se ele, de fato, encontra uma solução, dada que essa solução existe, ou se, caso a solução não exista, ele possa afirmar categoricamente que a solução não existe. Isto é o que se chama de completeza, ou alguns autores chamam de completude, mas eu prefiro pessoalmente completeza. Ora, se a quantidade média de ramos de cada filho for sempre finita, então esse algoritmo vai necessariamente encontrar uma solução se ela existir. E mais, em algum momento, se a solução não existir, ele vai exaurir todos os estados e vai mostrar que a solução não existe. A complexidade, ou seja, quanto de esforço computacional gastamos. Supondo que a gente gastou uma unidade de tempo, não vamos pensar em segundos, milésimos de segundo, uma unidade de tempo diferente de zero, para gerar cada nó. E seja D a profundidade do nó mais raso, porque esse algoritmo ele vai gerando os níveis até encontrar um nó, o nível mais raso. Então ele gera um nó no primeiro nível, B nós no nível 1. Para cada um dos nós do nível 1, gera B nós no nível 2, portanto B ao quadrado nós, B ao cubo, B à quarta e assim vai, até chegar no nível D. Assim, a complexidade de tempo é na ordem assintótica de B elevado a D, e isso é ruim, é exponencial. No espaço, a consideração é a mesma, assumindo que ele gasta alguma quantidade de espaço, não vamos pensar em bytes, megabytes, não, alguma quantidade de espaço diferente de zero, uma certa unidade diferente de zero, para armazenar um nó. Note que ele precisa manter todos os nós armazenados. Então, não tem jeito. Ele vai armazenar o nó zero, o nó de origem, os seus primeiros filhos, B nós, para cada um deles todos os netos, B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta, até na mesma ordem de complexidade do tempo, para o espaço também vale B elevado a D. Vale a pena fazer uma observaçãozinha aqui. É possível implementar uma variação desse algoritmo da seguinte forma. Ele pega no nível 0, gera todos os filhos, nenhum deles é solução. Aí ele pega o primeiro filho, esquece o segundo por um momento. Pega o primeiro filho, gera todos os netos, nenhum é solução.
Então ele esquece esse filho e esses netos, vem para cá para o segundo filho, gera todos os netos, nenhuma solução. Então ele esquece esses netos e esse filho, volta para cá, gera os filhos, gera o primeiro neto, gera todos os bisnetos do primeiro neto. Nenhuma solução. Então ele esquece esse primeiro neto, do segundo neto, todos os bisnetos. Com isso, esta implementação permite que a gente reduza drasticamente o espaço necessário. Ele não vai precisar manter todos os nós armazenados. Ele vai manter apenas os que ele está processando naquele momento. Porém, a teoria da computação é implacável. Na verdade, é a teoria da complexidade mais especificamente. Ela é implacável. Para a gente ganhar no espaço, vamos pagar no tempo. Esse processo de estar gerando de novo os nós tantas vezes vai fazer com que a complexidade de tempo, que já era ruim, se torne muito pior. Ganhamos no espaço, perdemos no tempo. É o trade-off padrão da complexidade de algoritmo. Otimização. Esse algoritmo ele encontra a melhor solução? Aí depende. Se os ramos tiverem todos o mesmo custo, por exemplo, 1, ou qualquer que seja o valor, desde que seja igual, então note que nesse caso, se os ramos têm o mesmo custo, a melhor solução é a solução mais rasa. E esse algoritmo ele encontra a solução mais rasa. Depois que ele encontra uma solução, num certo nível, pode haver outra tão rasa quanto, tão próximo da origem quanto, mas mais rasa não vai haver. Então, se todos os custos dos ramos forem iguais, ele encontra a melhor solução. Mas se não, então é possível que ele não encontre a melhor solução, porque ele encontra a solução mais rasa por um caminho, mas talvez por um outro caminho exista uma solução que seja menos custosa, embora requeira um nível um pouco mais baixo para ser encontrada. Para resolver esse problema, a gente vai fazer uma variação desse algoritmo, a gente vai chamar de busca em extensão, busca em largura, com custo uniforme. É uma especialização da busca em extensão. Basicamente, o nó vai ser escolhido e expandido não em função especificamente do nível, mas do custo acumulado da raiz até ele. Então, a cada momento, se expande o nó folha, cujo custo acumulado seja o menor de todos. Isso gera um novo nó folha. E aí se verifica entre todos os nós folha aquele que tem o menor custo, e ele é expandido, o que gera um novo nó folha, e o processo segue até que alguma solução seja encontrada ou que todo o espaço de estado seja exaurido e, portanto, nenhuma solução existe. Note que se a árvore tiver todos os custos iguais, então esse algoritmo, na verdade, ele vai funcionar como um algoritmo de busca em extensão ou de busca em largura. Mas, quando os custos são variáveis, ele vai trazer um resultado interessante para nós. Vamos ver. Vamos observar a execução do algoritmo. De novo, o velho problema. Sair de Simula City com o objetivo de chegar a Prolog City. Bom, o algoritmo de busca em extensão, ou em largura. Simula City, os filhos são Smalltalkville. Note que agora estamos considerando um custo, que provavelmente é a distância, 15. E de Simula City podemos ir para Fortranópolis, cujo custo é 10. Então nós temos dois nós folha. O de menor custo acumulado é Fortranópolis. Vamos expandi-lo. Fortranópolis podemos ir para Java City ou para Cobolândia. Agora temos como nós folhas Smalltalkville, Java City e Cobolândia. O de menor custo é Javaville. Vamos expandi-lo. De Javaville chegamos a Seville. Smalltalkville tem uma outra expansão possível, que é para Java City. Isso nos gera os próximos nós folha, Seville, Java City e Cobolândia. Destes, o que tem o menor valor acumulado e que vai ser expandido é Seville. De Seville para Java City, note que estamos chegando a Java City por um caminho diferente. Pode ver aí no mapa. Simula Smalltalk C Java, Simula Smalltalk Java, Simula Fortran Java. São caminhos diferentes, claro que uns serão melhores que outros, e o algoritmo vai justamente considerar isso para fazer a melhor escolha. Bem, agora temos como nós folha Java mais Java a partir de Smalltalk C, temos Java a partir de Fortran e temos COBOL. Vamos escolher Java, é o menor custo, 30. Java pode chegar para Pascalópolis. Agora Pascalópolis é o nó folha, não é mais Java. E entre todos os nós folha, nós vamos expandir Cobolândia. Cobolândia vai ser expandido e gera Haskellópolis e Prolog City. Encontramos a solução. Mas note que o custo até agora acumulado de Prolog City é 25 mais 27, 42, com 10, 52.
E existem outros nós, até o momento, cujo custo acumulado não chegou a 52 ainda. Portanto, já que não podemos adivinhar o futuro, é possível que algum desses outros nós tenha um caminho mais curto, com um custo menor do que 52. Por exemplo, de Simula para Smalltalk para C e para Java, o custo acumulado é 50. Então, a princípio, nada impede que se chegue a partir de Java. Da mesma forma, se a gente está em Pascalópolis, a gente tem um custo acumulado de 10 até Fortran, de 20, 30 até Java e de 10 a Pascalópolis, 50. E mesmo em Haskellópolis, nós temos um custo acumulado de 10 até Fortran, com 20, 37 até COBOL, com 37 com 6, 43. Esse é o menor, esse é o nó folha com menor custo, 43. Vamos expandi-lo. Cobolândia, 43 com 6, 49. O nó mais curto agora, o nó com menor valor acumulado agora é Pascalópolis, Adatown. Adatown, Cobolândia. Sim. Nenhum dos nós folha possui custo menor do que Prolog City. Então é hora de seguir a linha de Ariadne, sair do labirinto e mostrar qual o caminho que nós percorremos. Observe aí no mapa que este é, de fato, o caminho mais curto possível de Simula até Prolog City. Encontramos não apenas uma solução, mas a melhor solução, garantidamente. Completeza. Assim como a busca em extensão que a gente tinha visto, se a quantidade de filhos de cada nó for finita, sempre, então ela necessariamente encontra a melhor solução ou exaure o espaço de estados para poder afirmar que a solução não existe. A complexidade tanto de tempo quanto de espaço desse algoritmo com custo uniforme, ela é basicamente a mesma complexidade do algoritmo de busca em extensão. Há uma consideração quando você tem um ambiente, um problema, em que o custo da solução e o custo do problema precisam ser considerados ao mesmo tempo, então pode-se fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre o custo para se encontrar a solução, e aí não necessariamente considerando o nível, porque alguns nós podem ser expandidos e outros não, e o custo da solução. Mas mesmo que se faça esse tipo de análise, ainda se cai, embora com considerações diferentes, numa complexidade exponencial, tanto para o custo de espaço quanto para o custo de tempo. Otimização. Bom, se o custo for exatamente igual à unidade, ele vai executar como um algoritmo de busca e extensão, e o algoritmo de busca e extensão encontra a melhor solução quando o custo é igual entre os ramos. Note que nesse caso, se não for, também encontra a melhor solução. Esse, na verdade, é um algoritmo muito conhecido. Ele é o algoritmo de busca em grafos de Dijkstra, que percorre os grafos para encontrar o menor custo de percurso, de um certo percurso dentro de um grafo. A busca em profundidade, aquela que a gente usou lá no problema das rainhas, ela faz uma estratégia diferente. Ela parte do nó inicial e ela toma o caminho de um ramo e vai degenerando este ramo, produzindo os nós filhos, netos, bisnetos, até onde for possível. Quando chegar um momento em que não é mais possível produzir um novo estado, ele recua e procura ainda dentro do mesmo ramo um outro caminho. Quando não é mais possível, recua mais um pouco, até que eventualmente aquele ramo inteiro tenha que ser abandonado e ele começa a fazer a mesma coisa num outro ramo. Então ele segue numa direção, quando chega no final, que não é mais possível, ele recua e tenta encontrar outros caminhos. Se não for possível, ele volta até o início para buscar uma direção seguinte. Ele para se ele encontrar uma solução satisfatória em uma dessas degenerações ou quando não é mais possível fazer a expansão. De novo, assumindo aí, olhe no mapa, que a gente vai resolver o problema saindo de Simula City com destino a Prolog City, só que agora com a busca em profundidade. Simula City tem como filhos Smalltalkville e Fortranópolis. Vamos começar a degenerar o ramo Smalltalkville, que tem como filhos Seville e Java City. Bom, prosseguindo pelo ramo Simula Smalltalk C, Java City, depois Pascalópolis, olha no mapa o tamanho da volta que nós estamos dando. Depois, bom, Java City tem um outro filho que é Fortranópolis, mas vamos prosseguir degenerando a partir de Pascalópolis, Adatown, e depois, bom, Pascalópolis também tem como filho Cobolândia, mas seguindo por Adatown, Cobolândia,
que tem como filhos Haskellópolis e Prolog City. Encontramos. Pela regra do algoritmo, é hora de recolher a linha de Ariadne e voltar pelo caminho que fizemos com a solução do problema. Não precisamos ir muito longe para verificar que este algoritmo não produz uma boa solução em muitos casos, mas ele tem suas qualidades. Olhando para as características deste algoritmo de busca em profundidade, vamos pensar, por exemplo, ele é completo? Na verdade, não, porque pode haver uma degeneração infinita de estados. Pode ser que ele pegue um ramo que gere muitos estados e esses estados vão se sucedendo infinitamente e ele entra em loop infinito. Ele nem precisa de uma degeneração infinita, basta que a degeneração seja tão grande que não dê para ser computada com a memória do nosso computador. Mas na maioria dos casos isso não é verdade, portanto, ele é um algoritmo que é completo em espaços finitos, ou seja, num espaço finito, ele vai ele vai apontar uma solução para o problema, ou eventualmente ele vai percorrer todo o espaço de estados e apontar o fato de que não existe a solução, se for o caso. A complexidade dele. A complexidade temporal, note que ele precisa de uma unidade de tempo para gerar cada nó, e aí ele pode ter sorte de já no primeiro ramo encontrar uma solução, mas ele pode ter muito azar e só encontrar a solução lá no último ramo, do outro lado da árvore do grafo do espaço de estados. Então, assumindo que D seja o caminho da primeira solução encontrada, e assumindo que na média a solução vai estar em B sobre 2 ramos de distância, né, mais ou menos ao meio, então a complexidade será B elevado a D. Na verdade, B sobre 2 elevado a D, mas na ordem de complexidade assintótica de B elevado a D, complexidade exponencial. Porém, e isso é uma qualidade importante, se ele tem complexidade exponencial no tempo, no espaço, não. Porque nós não precisamos manter na memória todos os nós que estão sendo gerados. Todos os nós que forem gerados consumirão tempo para serem gerados, mas apenas o ramo que está sendo processado é que precisa estar alojado na memória a cada instante da execução. Então, supondo que a distância do nó solução seja D, a complexidade vai ser B, a quantidade de filhos em média de cada nó, vezes o comprimento do ramo que tem a solução. Complexidade de espaço, portanto, ela é polinomial. Otimização. Não é otimizado. Este algoritmo ele não encontra a melhor solução, a não ser que dê uma sorte danada, mas não é o esperado que ele encontre uma ótima solução. Porém, ele tem uma qualidade importante. Em alguns casos, a única forma de se executar é utilizando este tipo de algoritmo, por causa do fato de que ele não requer uma quantidade muito grande de espaço para alojar dados enquanto está sendo executado. Uma solução híbrida, tentando aproveitar a qualidade da busca em profundidade, mas tentando torná-la mais otimizada, é uma estratégia chamada busca com profundidade iterativa. Em rede de computadores, quando se faz um comando ping, esse protocolo ping ele tem um negócio chamado time to live. Significa que ele vai tentar encontrar um host que você pediu, lá ping, www, alguma coisa, e ele vai propagar aquela solicitação, mas ele não vai propagar pela internet inteira procurando o seu host, porque não tinha sentido. Então se estabelece um limite, e esse limite é dado pelo TTL, Time to Live. A ideia ele vai propagando e o Time to Live vai diminuindo a cada hop, a cada distância que ele alcança. Se o Time to Live chegar a 0 e ninguém conseguir encontrar, então o ping falha. A ideia do Time to Live ela é inspirada em algoritmos de profundidade iterativa. A ideia é o seguinte, você estabelece um limite L e a gente expande, usando algoritmos de busca em profundidade, só que a gente se limita ao nível L. Então você gera um ramo e degenera ele até o nível L. Não encontrou solução, degenera um próximo ramo até o nível L, ou um sub-ramo daquele ramo. E assim você gera todos os ramos possíveis até o nível L, e aí encontra ou não uma solução naquele nível. Se no nível L não for encontrada a solução, se estabelece um novo nível, um novo L, um novo valor para L, um pouco mais distante, e começa o procedimento de novo, tentando encontrar a solução.
Esse algoritmo ele para quando ele encontra uma solução satisfatória em alguns desses níveis ou quando não é mais possível fazer a expansão porque todos os níveis possíveis de serem gerados dado um certo espaço de estado tenham sido alcançados. Claro que se houver uma degeneração infinita, o algoritmo vai executar indefinidamente. A busca com aprofundamento iterativo, vamos estabelecer como exemplo que a gente começa com o nível limite 2. E vamos fazer a mesma busca, partindo de Simula City, tentar encontrar um caminho até Prolog City. Bom, a degeneração é em profundidade. Então, Simula tem como filhos Smalltalk e Smalltalk tem como filho Seville. Chegamos no nível 2. Simula City tem um outro filho, tá? Mas a gente vai processar ele já já. Bom, Seville chega no nível 2 e não é solução. Então recuamos até Smalltalk para tentar um outro caminho, Java City. Java City também não é solução. Voltamos a Smalltalk, que não tem mais solução. Então lá para cima, Simula City, vamos para Fortranópolis. E de Fortranópolis, Java City. Chegamos no nível 2, sem solução. Mas Fortranópolis ainda pode degenerar para o outro lado, Cobolândia. Completamos todas as degenerações possíveis em profundidade até o nível 2. Não há solução. Vamos ampliar a nossa busca. Então agora vamos estabelecer nível 4. Bom, prosseguindo a degeneração da esquerda de Seville para Java City, de Java City para Pascalópolis, chegamos no nível 4, sem solução. Mas Java City também pode ser degenerada para Fortranópolis, só que também alcança o nível 4, sem solução. Isso nos faz abandonar o caminho e continuar por Java City, mas Java City vindo de Smalltalkville. E aí temos Pascalópolis. Pascalópolis não é solução, mas está no nível 3, podemos degenerar, por um lado, para Cobolândia, chegamos no nível 4, precisamos tentar outra degeneração de Pascalópolis, Ada Town. Nenhuma destas soluções nos satisfaz. Precisamos, então, reconsiderar o caminho a partir de Java City. Fortranópolis, nível 3. E Fortranópolis, no nível 4, nos entrega de novo a Java City ou a Cobolândia. Não satisfaz ainda. E toda essa degeneração já foi concluída. Então temos que fazer backtracking de todas essas degenerações e continuar lá pelo outro lado, Cobolândia. Cobolândia degenera para Haskellópolis, mas Cobolândia também degenera para Prolog City. E aqui encontramos uma solução. Agora vamos recolher o fio de Ariadne e a solução encontrada é Simula City, Cobolândia, Prolog City. As características da busca com profundidade iterativa, em muitos aspectos, são parecidas com a busca em profundidade. Por exemplo, ela é completa, a não ser que a árvore seja infinita e algum ramo infinito antes do estado satisfatório. Aí ele vai entrar em loop infinito. Mas fora essa condição, em estados que sejam finitos, ela é uma busca que vai encontrar uma solução. A complexidade no tempo, bom, é um nó para uma unidade de tempo para se gerar cada nó, um nó no nível 0, mas aí eventualmente você vai ter que gerar todos os nós até um certo nível onde é encontrada a solução, então a complexidade no tempo é exponencial. A complexidade no espaço. Note que é necessário gerar todos os nós até um certo nível L, e depois um nível subsequente, possivelmente todos os nós também, até que se encontre uma solução. Então, a complexidade espacial ela acaba sendo linear, polinomial, porque os níveis mais baixos tendem a ter muito mais nós do que os níveis anteriores, e isso joga a complexidade para a ordem de B vezes D. Porém, essa complexidade pode ser um pouco melhor. Se nós não mantivermos uma memória de todos os nós em todos os níveis e recomeçarmos a generação toda vez que for encontrar um outro nó folha, então nós reduzimos ainda mais a complexidade espacial, porém a gente castiga fortemente a complexidade temporal. Otimização. Se o custo de cada passo for 1, sim. Se não, ele garante uma solução boa, porque ele encontra uma solução relativamente rasa, mas não necessariamente a melhor. É mais ou menos o mesmo problema do algoritmo de busca em extensão. Dá para fazer uma melhoria inspirado no algoritmo de Dijkstra para resolver isso. Vai lá, fera, implementa. Pessoal, e para encerrar
Só a consideração que lá de trás a gente está tendo o tempo todo, espaço infinito, espaço infinito. De fato, o espaço infinito é um problema. Mas muitas vezes o espaço não é infinito, só que estados são gerados repetidamente. E se é possível na degeneração, ou em profundidade, ou em largura, ou qualquer que seja, se gerar estados repetidos em diferentes caminhos, então pode ser que se gere um loop, a não ser que se implemente um agente que tenha uma memória dos estados, de forma que ele saiba que um certo estado já foi gerado em um outro caminho e ele abandone o processamento do estado no momento em que ele percebe isso. Se ele encontra o estado por uma ramificação, ele encontra um certo estado. Por uma outra ramificação, ele encontra o mesmo estado, ele não precisa processar as duas. Ele escolhe a melhor delas e prossegue apenas com ela. Mas, se não tomarmos cuidado com os estados repetidos, teremos problemas. Problemas de computabilidade, porque a gente vai gerar uma busca que gera loop, e, portanto ela vai ficar infinitamente executando. Ou problemas de complexidade, porque a gente vai processar uma quantidade muito excessivas de estados. Quer ver um exemplo? Pega o Flip Coin Problem, faz de conta que você não tem uma memória de estados e dá uma olhada na degeneração. E aqui, pessoal, a gente encerra a primeira parte da disciplina. Exaurimos o conteúdo resolução de problemas. A partir de agora a gente vai começar a pegar um tipo específico de problema que é particularmente importante e vamos nos debruçar um pouco sobre este assunto. Machine Learning, aprendizagem de máquina. Espero que vocês tenham curtido, espero encontrar vocês nas próximas aulas. Fiquem bem e a gente se vê.